Bem-vindo a mais um programa Coloque Estrutural. Uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia, ouvinte do nosso humilde podcast. Estamos começando o nosso primeiro episódio e sempre com ele, o André Alves, ou como eu chamo, Dedé. E aí, gente, sou o André, biólogo, professor de biologia, como de mestrado. E estou aí com o Pedro, né, nesse projeto que a gente topou, falar sobre todo tipo de assunto aí, tudo que der, os assuntos que estiverem mais em alta, e vamos lá, né? A gente vai dando nossa opinião aqui, chamando os convidados, e a gente espera que vocês gostem, né? E conta também com a opinião de vocês, né? Sempre comentando, dando sugestões, e assim a gente deslancha. É isso aí, Dedé. Passamos por uma semana muitas novidades, né? Vamos estar falando aqui sobre tudo que aconteceu durante essa semana. Queria saber de você se você está bem, né? Porque essa semana aí foi marcada por resultados de muitas vacinas. Teve também a volta do coronavírus aí a estar muito presente na sociedade. Também foi uma semana de eleição. E, infelizmente, também temos uma notícia aí não tão agradável, né? Foi uma despedida de uma lenda, que vamos falar aqui. Queria saber de você, André, como é que você foi? Qual é o seu destaque inicial? O que chamou mais atenção nessa semana? E aí, você está bem? Você está bem? Não pegou nada, né? Tá bem? Até agora eu tô ileso, né? Não sei até quando vou conseguir, né? Tomara que eu consiga passar aí livre, batido, né? Mas acho que realmente o que pegou de surpresa, eu acho que talvez seja a mesma opinião que a tua, né? Que foi a despedida aí, né? Muito, assim, ninguém esperava, né? O que aconteceu com o Maradona, né? Então acho que, por mais que a gente esteja no meio da pandemia, né? E no meio das eleições, eu acho que não teria uma coisa que ia pegar a gente tão de surpresa quanto isso que aconteceu. É verdade, foi... Bom, entrando já nesse assunto, também já adianto aqui para vocês que convidamos um amigo nosso, um estudante de jornalismo, o Patrick Manhães, que vai estar falando um pouquinho aí sobre o que aconteceu com o Maradona, né, obviamente. E, cara, com certeza, cara, eu fui muito pego de surpresa, não vou mentir, a gente vai falar mais sobre isso, mas também eu dou um destaque muito grande pela vacina que está prestes a sair. A gente está falando aí tempos para a gente conseguir ter uma vacina eficaz. Eu estou muito feliz com isso, mas, óbvio, não vou mentir que a notícia do Maradona, para mim, é o destaque maior desse nosso podcast. É isso, cara. Bom, já falei um pouquinho que a gente vai falar nesse podcast, né? A gente vai falar sobre as vacinas, vamos falar dos casos que estão surgindo de novo e também vamos falar do resultado das eleições do Rio de Janeiro. Como nosso alcance, estamos aqui natural do Rio de Janeiro, a gente vai dar prioridade para a nossa cidade, né? Então, se eu tiver, por acaso, algum ouvinte de outro estado ou de outra cidade, obviamente, eu peço desculpas, mas a gente está sendo bem humilde aqui na nossa proposta de atender primeiro o Rio de Janeiro. E, para finalizar, a gente vai falar também do Maradona, né, em tudo que envolve isso, né? Então, vamos começar com as vacinas, que vai ser a nossa primeira parte do bloco. Nosso primeiro bloco desse podcast vai ser sobre as vacinas. Então, o que aconteceu, galera? Temos aqui a notícia que saíram, basicamente, 4 vacinas que se adiantaram muito, né? Foi uma semana aí de ótimas notícias. Saíram os primeiros resultados preliminares, vale destacar, da fase 3, que é a fase onde você verifica a eficácia da vacina. Dedé, se você estiver falando alguma besteira, você me corrija, né? André tem um pouco de propriedade para falar sobre isso. Enfim, estamos aqui primeiro, vamos falar quais são elas, né? Quais são o tipo, como ela é feita, a dose, a eficácia e o armazenamento, que é fundamental para a distribuição dessas vacinas. Também vamos falar sobre isso, né? Primeira vacina aí que temos é da Oxford junto com a AstraZeneca, que é de um tipo vetor viral, que é um tipo de vírus que é geneticamente modificado. Seriam 2 doses, então a pessoa tomaria uma dose, depois, talvez de semanas, meses, talvez, eu não sei, ainda não foi explicado isso, tomaria a segunda dose. E ela tem uma eficácia de 62% a 90%, né? Mas isso aí também a gente vai falar um pouco mais sobre essa vacina, né? Que ela é um pouco polêmica, vamos dizer, nesse sentido. Só que ela tem um bom
A coisa boa dela é que o modo de armazenamento é temperatura normal de refrigerador, ou seja, ela é armazenável em qualquer refrigerador aí que temos no SUS e tal. É isso, né? A segunda vacina é a Moderna. Ela é feita ela é feito do tipo RNA, né? Uma parte do código genético do vírus. É um novo tipo de vacina, né, Dedé? É um novo método que pode dar certo. Ela também, todas elas são feitas como duas doses. Todas as vacinas que a gente vai falar aqui são 2 doses até então. Ela tem uma eficácia de 95%, ou seja, muito, muito, muito promissora essa vacina. Só que o armazenamento dela tem que ser menos 20 graus Celsius em até 6 meses. Ou seja, é uma vacina aí que nem todos refrigeradores suportam, né? Pelo menos aqui no Brasil, né, André? Pois é, e se a gente acha que manter a menos 20 é uma parada que é um pouco difícil, imagina a próxima que a gente vai falar, que é da Pfizer com a BioNTech. Essa daí que é um pouco mais difícil. A próxima, para mim, é a melhor, né? Eu acho que a gente vai falar também por quê. Mas a próxima, então, indo para a próxima, é da Pfizer com a BioNTech. Ela também é do tipo RNA, ela também é feita em 2 doses, tem também 95% de eficácia e adivinha o armazenamento. Ela tem que ser armazenada em ambientes de menos 70 graus Celsius. Eu nem sei se a gente tem essa tecnologia aqui no Brasil, André. Tem uns refrigeradores potentes que eles conseguem manter nessa temperatura, né? Acho que alguns caminhões frigoríficos conseguem também, só que o problema é realmente como que vai fazer para transportar, né? Porque nos grandes centros urbanos a gente consegue ter essa freezer dessa potência, né? O problema seria mais levar para os locais um pouco mais isolados, né? Então, e o bom, né, da gente ter várias vacinas nessa etapa é que a gente vai poder distribuir vários tipos delas para vários lugares, né? Se fossem todas desse tipo, né, que necessita do armazenamento a menos 70 graus, ia ficar um pouco complicado, mas como a gente tem aquelas que podem ficar na temperatura normal do refrigerador comum, então, né, com essa variabilidade de vacinas, a gente pode distribuir para várias regiões, né, sem ter necessariamente, né, um freezer tão potente. É muito mais interessante e benéfico ter mais vacinas eficazes do que propriamente uma, né? Porque tem essa diferença de armazenamento, enfim. O tipo, né, da vacina, né, como que ela foi feita. Então, cada pessoa, né, a gente vai falar um pouco disso mais pra frente, a vacina vai reagir de uma forma diferente em cada pessoa. Então, é bom que tenham vários tipos, né, para que toda a população seja atendida. Exato. E para fechar aqui, a da Gamaleya, que é a famosa Sputnik V, ela também é uma vacina um pouco, vamos dizer, polêmica, né? Vai falar também disso. Ela também é feito ela é do tipo vetor viral, que é a mesma da Oxford. Ela também precisa de 2 doses, tem uma eficácia de 92%, e tem uma temperatura também, outra coisa boa dela, é que ela tem uma temperatura normal de refrigerador. Então, antes de ir para falar da particularidade de cada uma delas, vale aqui destacar, galera, que antes de a gente ficar muito animado, a gente tem que ter um pé no chão. Por quê? Porque a gente tem que fazer uma pergunta. Quão efetivas elas vão ser em grupos, né? Aí você pega de criança a idosos, isso também não foi exemplificado muito bem. Se quem pegar o vírus, mesmo com a vacina, por exemplo, quem pegou o vírus já foi vacinado, será que essa pessoa tem complicações mesmo assim? Ou se a doença se desenvolve de uma forma amena? A gente também não tem essa pergunta. E também os efeitos adversos que podem vir a dar em cada pessoa. Os efeitos adversos que podem variar de uma simples dor de cabeça, uma dor na região, a possíveis fatalidades. Mas isso a gente tem que ver isso em milhões de pessoas, em centenas, em milhares, milhões de pessoas. Então essas perguntas são válidas a gente fazer aqui e vamos falar sobre elas. Primeiro a gente quer falar sobre a vacina de Oxford com a AstraZeneca, e a gente tem um pouco de decepção, né, André, com essa vacina, porque foi ela que... Ela aconteceu o teste, né? Aliás, o que aconteceu? Aconteceu que nessa vacina
verificou que eles erraram, eles tiveram um erro, certo? E esse erro foi muito criticado pela comunidade científica. Caiu um pouco de descrédito. Porque, basicamente, tentando resumir bem, eles viram que eles queriam dar 2 doses nas pessoas, certo? Dar uma dose cheia da quantidade que eles estabeleceram. Só que, nessa primeira dose, eles deram um pouquinho menos do que ele era para dar. Isso foi em várias pessoas, né? Que eles tiveram esse erro. Só que esse erro, ele meio que fez a eficácia aumentar. As pessoas que tomaram a dose cheia, sem ter esse erro, tiveram uma eficácia mais ou menos de 62%. E as pessoas que tiveram uma metade da dose, uma dose cheia, tiveram uma eficácia de 90%. Então, assim, foi uma coisa que não ficou muito bem. A AstraZeneca aí sofreu muita crítica na comunidade científica. O André pode estar falando também um pouco disso. Pode confirmar, aliás, estou falando, me corrigir se estou falando errado. Obviamente, a gente vai botar no link, galera, toda a fonte que a gente está falando aqui, vale lembrar. Basicamente, vai estar no YouTube, provavelmente. Então, tudo que a gente está falando aqui foram de notícias vinculadas de pessoas que realmente sabem. A gente só está comentando aqui, né? E é isso. Eu acho que a minha grande decepção dessas vacinas é a da Oxford, porque eles realmente tiveram essa crítica, esse erro que eles tiveram nos estudos, que caiu um pouco a credibilidade, na minha opinião. Por quê? Porque é a vacina que estava mais adiantada para vir para o Brasil. Foi a única vacina que já tinha um acordo federal, em nível federal, repito, um nível federal com a gente, né, cara? E ela também, ela é uma vacina que pode ser armazenada em refrigeradores comuns, ou seja, nas casas do SUS seriam de grande utilidade, não precisaria de uma logística mais elaborada para isso, poderia atender muito bem. Infelizmente, pelo que eu entendi, esse grupo vai esperar um pouco, vai passar por vai esperar mais um pouco para ver se realmente ela é eficaz, se ela está correta. Isso para mim foi um pouco de um banho de água fria, né? Queria que você falasse. Então, vale lembrar que esses foram os resultados preliminares, né? Então, por mais que esses preliminares, né, que você acabou de falar, ele tenha tido esses equívocos aí, né, a gente fica ainda, né, esperando, né, ver os resultados finais, né, quando esses dados forem publicados na forma de artigos científicos. Então, aí sim, né, provavelmente eles já vão ter refeito os testes, né, vão estar com uma resposta mais confiável, né? Então, a partir disso, a gente vai ter alguma certeza, né? Ou a gente vai ficar feliz, né, com os resultados tendo sido, né, refeitos, esperando, né, que eles fossem bons, ou a gente vai ficar talvez um pouco triste, né, com a confirmação de que, né, a eficácia não é tão boa. Mas o que importa é que essa vacina seja, né, testada, continue os testes, porque mesmo que os resultados deem ruim, né, não sejam os que a gente espera, né, é bom porque as pessoas, né, quem for desenvolver outras vacinas, vão pegar essa como exemplo, vão ver onde ela errou e vão melhorar. E é assim que a ciência vai funcionando, né? A gente pega um erro, melhora ele e vai melhorando uma vez atrás da outra até chegar no ponto máximo que é a eficácia, né, que funciona nas pessoas, né, 100%. É verdade. E lembrando também, mesmo que as 2 doses, né, que eles deram uma imunidade de 62% dos casos. Não é uma imunidade ruim. Inclusive, para ser aprovado, se eu não me engano, precisa de 50%, né, de eficácia. Então, já é um pouquinho do aceitável. E junto com ela também uma vacina que eu prefiro estar um pouco assim, com o pé atrás também é a Sputnik V, do Instituto Gamaleya, que é da Rússia, a vacina da Rússia, porque ela sofre um pouco disso, né? Ela é criticada por falta de transparência, né, Dé? Pois é, Pedro, né? No início, quando o governo russo afirmou que ia começar a vacinar a população antes de ter algum resultado preliminar, isso gerou bastante polêmica, né? A gente entende, né, que a gente está no momento em que a gente quer a vacina o mais rápido possível, né, e está sendo um recorde, né? Muito provavelmente vai ser a vacina que vai ser desenvolvida mais rapidamente, né, na história, só que isso gerou polêmica, né? Porque a gente tem a vacina, a gente quer confiar numa vacina, só que a gente tem que esperar um pouco, né? Por mais que a gente esteja nessa emergência, né, a gente tem que ter cautela, né, mesmo com essa urgência toda. Então, por isso que acabou gerando essa polêmica, né? O governo russo quis vacinar a população antes mesmo dos resultados, né, serem confiáveis. Então, vale a cautela.
Você acha que virou tipo uma corrida de vacinas? Então, Pedro, eu acho que com certeza vai ter concorrência, né? Porque tanto pela parte de que a gente quer que realmente tentar voltar à normalidade, né, sem ter que se preocupar tanto, né, de ter que usar máscara, de ter que ficar limpando a mão direto, isso, por mais que seja essencial, acaba que a gente faz tanto isso que acaba ficando um pouco chato, né? Então a gente quer realmente voltar à normalidade, voltar a ir para os lugares, então a gente quer, existe essa competição tanto por, né, das pessoas voltarem a ter uma rotina normal, quanto por conta do lucro também, né? A gente não pode desprezar o lucro. Eu acho que esse é um fator importante, né? Então, quem tiver vacina primeiro vai ganhar, né, mais recursos primeiro. Então, é um outro fator que a gente deve levar em conta também. Então, para fechar um pouco esse assunto da Sputnik V, a vacina da Rússia, é uma coisa interessante nela que, se realmente for tão eficaz, ela está com uma taxa de 92% de eficácia, e para mim seria uma das melhores, porque ela também seria, o armazenamento dela seria uma forma muito tranquila, qualquer refrigerador aqui poderia armazenar essa vacina, e ela seria de uma grande eficácia. Então, para mim, eu estou um pouco ressabiado com ela, pelo que você disse. Ela foi uma vacina que o governo já quis vacinar, não apresentou os resultados, falando que já era eficaz. Foi muito rebatida cientificamente, em termo criticado, perdão. E então eu prefiro dar um passo. Para mim, a vacina de Oxford e AstraZeneca, junto com a Sputnik V, a gente precisa ter um pouco mais de calma. Eu vou te falar agora, né, na minha opinião, claro, as vacinas que para mim estão muito adiantadas, inclusive uma, né, que eu já meio que adiantei anteriormente, falando que é para mim que é a vacina que está mais na frente hoje em dia. Enfim, eu vou falar então agora da Moderna e da Pfizer, que são vacinas do tipo RNA, né? Elas demonstraram o mesmo nível de eficácia, e isso é uma boa indicação de que esse método novo de vacina está sendo muito eficaz, né? Corrija-me se estiver falando errado, e está demonstrando que pode ser uma coisa revolucionária, entende? São vacinas também que demandam um certo grau de dificuldade de armazenamento e são caras. Inclusive, vale falar que elas são caríssimas, né, André? Pois é, e essa é interessante que já haviam sido estudadas, né, um tipo de mecanismo que realmente, como se fosse uma molécula padrão, né, para vacinas, em que você só encaixaria nela a parte do vírus que você quisesse que ela combatesse. Então isso já vinha sendo desenvolvido há algum tempo e calhou de aparecer o coronavírus aí. Então, como já estava sendo desenvolvido há algum tempo, né, já tinham sido gastos anos de desenvolvimento, então já chegou meio que na parte final do desenvolvimento dessa técnica nova, né? Então a gente está vendo agora, né, os resultados dessa técnica sendo testados em humanos, e a gente espera que, né, essa seja a primeira de muitas que consiga ser desenvolvidas com essa rapidez, né? E a Pfizer, para mim, eu tinha dito porque ela está na frente, porque ela simplesmente está sendo analisada pelo FDA, que é um órgão regulador lá dos Estados Unidos, que é paralelamente aqui igual a Anvisa, a nossa Anvisa de lá, e já está sendo verificada, vendo se realmente está sendo reformulada. Então, acho que ela está muito na frente. Então, acredito que ainda esse ano a vacinação na Europa e nos Estados Unidos já deva ocorrer. Isso aí é um forte indício que a nossa vida aos poucos pode estar voltando graças à ciência, galera. Isso aqui é puramente ciência. A ciência está salvando a humanidade outra vez, como sempre esteve. E isso aí deixa o nosso recado também final para dizer sobre as vacinas, que é muito importante que a gente possa estar tendo em mente que é fundamental investir na ciência, entendeu? Porque é ela que vai nos ajudar quando esse tipo de coisa estiver acontecendo. André, alguma consideração final sobre as vacinas? Só mencionar que a gente falou dessas 4 aqui, né? Essas 4 principais que estão na mídia, só que existem dezenas de outras sendo realizadas também, né? Que estão nas fases iniciais de testes. Então, ao longo do ano que vem, né, e 2022, nós teremos várias vacinas disponíveis aí no mercado. Então, a gente vai ter que ficar um pouco ainda de tempo, né,
se prevenindo, se cuidando, usando máscara, evitando aglomerações, por mais que não seja tão legal, né? A gente quer sempre ter contato com as pessoas, ainda mais no Brasil, né? Que é um país que gosta, né, desse tipo de comportamento, de estar com as pessoas, né? Mas é necessário, né? E ainda assim, ainda depois que a gente tomar as primeiras doses de vacina, a gente não vai poder sair abraçando todo mundo, porque tem que esperar gerar a resposta imunológica, né? Não são todas as pessoas que vão estar vacinadas, então por mais que eu esteja, eu posso estar levando, sendo um vetor do vírus para outras pessoas, né? Na minha roupa, enfim. Então a gente tem que ainda aguardar um pouquinho, né? Antes de realmente as coisas voltarem ao que era antes. Então é isso, né? Pelo menos agora a gente tem uma perspectiva, né? E assim a gente mantém a calma, né? Por mais que a gente tenha a perspectiva, tem que sempre manter a calma até que tudo esteja nos conformes. Como o Átila disse, né? Não é para sair ainda lambendo o corrimão. Dar uma segurada, mesmo se a vacina, se já for, quando a vacina tiver chegado para nós, a gente não pode sair, tem que esperar a população ficar imune, isso vai demorar um tempo. Mas é muito bom, cara. Eu acredito, assim, para falar a verdade, eu não esperava que a gente estivesse falando esse tipo de conversa agora. Pra ser bem sincero, eu estava muito pessimista em relação à vacina e, pô, essas notícias, cara, sério, foi uma coisa... Acho que as pessoas não têm noção, talvez a gente muitas pessoas já tenham se acostumado com a vida que a gente leva hoje em dia, mas, cara, em janeiro de 2019, a nossa vida era completamente diferente, entendeu? Por mais que as coisas estejam voltando, tá num estágio que não deveria, repito, não deveria estar nessa aglomeração, mas ainda é diferente. Eu praticamente não sinto segurança nenhuma quando eu saio à rua, quando eu preciso sair. Então, só de ter essa notícia das vacinas, cara, pô, dá um alento, dá uma esperança muito grande. Tá chegando, vamos esperar um pouco mais. E é isso, então. Bom, já passamos esse bloco da vacina e, infelizmente, a gente acabou de dar uma notícia boa, mas temos a notícia ruim, que são os casos que estão voltando a estourar em todo o Brasil, inclusive no Rio de Janeiro. Inclusive, aqui está com falta de leito, né, André? Pois é, né? E é engraçado, né? Porque a gente olhando a curva de contaminação e mortes nos outros países, a gente percebe que realmente teve dois picos, né? Teve o primeiro pico, né, muito alto, teve aquele vale com pouquíssimos casos e mortes por dia, e depois teve realmente o segundo pico, voltando às centenas, né, dezenas e centenas de casos e mortes. Só que aqui no Brasil, é um segundo pico que Essa é a dúvida. Essa é a dúvida. Será que é uma segunda sempre manteve alto, entendeu? Então, assim, a gente teve uma oscilação. Eu não sei, a gente está chamando de segundo pico, né? Porque teve uma oscilação forte para cima, né? Mas a gente nunca teve no vale, a gente sempre teve com uma média de contaminação de casos, né? E de mortes relativamente alta. Então, assim, a gente está chamando de segunda onda, mas é bom ter em mente que aqui no Brasil esses números nunca chegaram assim embaixo, né? Acho que abaixo de 100 foi difícil. A impressão que passa é que o povo se acostumou com o caos, né? Obviamente não estava nesses níveis, tinha vaga na UTI, obviamente, acho que, se eu não me engano, foi em julho que começou a cair, mas nunca ficamos livres, né? E como a gente viu em boa parte da Europa, por exemplo, como você tinha dito. Lá a gente chegou a ver pessoas, né, em alguns momentos, né, não precisando andar de máscara nas ruas, né, voltando mais ou menos como a vida era antes, né? Só que acaba que realmente, né, as pessoas não aguentam o tempo todo manter esse isolamento, né? Por mais que a gente peça, né, por favor, se mantenha, evite aglomerações, algumas pessoas realmente ou não resistem, né, a chamada das pessoas para se reunir, né, ou simplesmente ignoram, né, não estão nem aí, não acreditam nisso, e por conta disso acaba que os casos vão voltando e vão aumentando, né, como está acontecendo aqui no Rio e no Brasil. Vale lembrar, galera, que os profissionais da saúde já estão ficando exaustos. Isso pode ser um problema maior. Além da falta de leito, temos que levar em conta o cansaço daquele profissional que está, desde o começo da pandemia, atendendo, não tendo um dia sequer de um pouco de paz em relação a isso. É um estresse constante, né, que eles estão tendo nos hospitais, e muitos já estão reclamando de uma grande exaustão, André. Isso é muito preocupante. É das coisas que mais me preocupam, pensar nesses profissionais da saúde que estão incansavelmente trabalhando para que a gente, dando a vida deles, literalmente, entendeu?
Então, é bom a gente lembrar sobre isso. E também, outra coisa que é importante salientar é que não era para estar acontecendo isso, primeiramente, porque esse vírus parece que mostrou uma característica sazonal. Corrija-me se eu estiver errado. O que seria isso? Seria que esse vírus, no inverno, ele fosse mais forte, né, André? Foi isso que está acontecendo na Europa, por exemplo. Eles passaram pelo verão, o verão as pessoas abrem mais a casa, saem um pouco mais, né, respiram em ambientes abertos, e no inverno a pessoa se recolhe, então a tendência de doenças respiratórias elas voltem a crescer. E o Brasil estamos no verão. Então, fica aí o questionamento. O que está acontecendo de errado? Está faltando teste? Está faltando consciência? As pessoas estão usando máscara? Eu acho que não. Aliás, eu não acho. Eu tenho certeza. Porque eu preciso sair, eu preciso resolver algumas coisas importantes. E eu vejo que na rua, pelo menos o carioca não está usando mais máscara. Eu também tenho percebido isso. Acho que nessa primeira semana, primeira, segunda, terceira semana, eu percebi que tinha bastante gente usando. Só que depois, eu acho que como, né, não estava acontecendo com, não conheço ninguém que morreu, não conheço ninguém que pegou, então as pessoas foram relaxando, né? Acho que na maioria das vezes, né, a gente só dá valor a alguma coisa, né, a gente só passa a reparar mesmo quando acontece com alguém que é próximo da gente, né, algum familiar, o conhecido de algum amigo, né? Então, só que aqui no Rio, né, realmente, muitas partes eu vejo as pessoas ou não usando, ou usando máscara no queixo, ou cobrindo sua boca, né? E isso acaba que, por mais que elas não acreditem, o vírus não está nem aí para isso, ele vai infectar todo mundo, quem acredita e quem não acredita, né? É verdade. Então, ouvintes que esteja aí escutando e que não esteja usando máscara, por favor, volte a usar, principalmente em ambientes fechados, em metrôs, trens, ônibus. E não é nem porque, mesmo que você não acredite, né, você pode acabar levando esse vírus para dentro da sua casa, né? Você pode estar com a sua mãe, com a sua avó, alguém que é do grupo de risco. Então você pode não estar nem com você pode não se importar, mas pelo menos se importe com as pessoas com que você gosta, né? Você pode se contaminar, o vírus ele demora um pouco a manifestar os sintomas, ou às vezes nem manifesta sintomas, e você pode estar transmitindo isso sem saber, né? E aí quando você souber, pode ser que já seja tarde, né? Então, pelo menos, né, se proteja para evitar que as pessoas que você se importa, né, elas sofram com isso também. Então a gente fica aqui no nosso apelo para que vocês se cuidem, evite sair de casa. Estamos chegando próximo de uma cura da vacina, falta pouco. Vamos segurar mais um pouco, vamos, por enquanto, usar as máscaras, vamos evitar ambientes aglomerados, entendeu? Vamos cobrar os nossos políticos a testarem. Inclusive, saiu uma notícia aí, né, que testes estão sendo jogados fora pelo governo federal, que ficou no galpão. Então, assim, vamos ter que se conscientizar, galera, porque tá chegando perto, mas a gente não está livre dessa doença. A gente acabou de falar da ocupação dos leitos de UTI do Rio de Janeiro, que estão 94%, né? Eu não cheguei a falar isso mais especificamente, mas os leitos de UTI estão 94%. Então, a gente tem que se conscientizar, não acabou ainda, falta pouco, mas esse aí é o nosso alento. Mais alguma consideração sobre esse assunto? Não é assim, falar que, só reiterar, né, que se puder, né, evitar sair de casa, né, a gente sabe que tem muitas pessoas que precisam trabalhar, eu acho aqui no Rio uma coisa que é absurdo, né, que ao invés das pessoas que dominam o ramo dos transportes coletivos, ao invés deles colocarem a frota toda, não, eles estão retirando, né, os ônibus, os trens, né, BRT também, estão falando que não está tendo menos gente pegando, então estou retirando esses transportes. Mas não, na verdade era para aumentar, para evitar que fique muita gente em contato, né? E o que eu tenho percebido é que no trem está sempre lotado, né? As pessoas usam máscara, mas fica todo mundo abarrotado lá no BRT também, muitos ônibus. Nossa, nem fala, então, cara. Isso que é complicado, né? A gente fala para as pessoas evitarem, mas quem vai querer perder o emprego, né? Então acaba que muitas vezes elas se submetem a essas condições, porque é o que tem, né? Então, por isso mesmo, né? Use máscara, né, nesses locais, e podendo evitar, né, sair de casa, podendo fazer alguma coisa à distância, faça, porque realmente não é para brincadeira, né? A gente está falando aqui que os trabalhadores eles precisam trabalhar, e justamente isso. Se a gente usar máscaras, evitar de aglomerar em outras oportunidades,
não vai precisar parar de trabalhar. A gente vai poder ter uma linha ali de um leito de UTI que todo mundo pode ser atendido caso as pessoas se infectem, né? E tenham complicações. Então, o nosso apelo aqui você pode ficar em casa? Fica, entendeu? Se for sair, o apelo saia para lugares de ambiente abertos, entendeu? Se reúna em parques e campos, que é onde é mais difícil ser infectado, se não, fica em casa. Enfim, então vamos para o nosso terceiro bloco desse nosso podcast, falando sobre o resultado das eleições de prefeito do Rio de Janeiro, que consagrou Eduardo Paes, que consagrou Eduardo Paes o vencedor. Então, André, abemos prefeito? Pois é, abemos prefeito, né? Agora com 100% das urnas apuradas, a gente tem aqui Eduardo Paes com 64%, né, de todos os votos válidos, né? Depois veio o Crivella com 35,9%, e o que impressiona é que teve um número grande de abstenções, né? Tá, com os brancos e nulos, a gente tem 2.300.000 votos que não foram contados, né? Que não valeram para a contagem de quem foi eleito, né? E comparando com os votos válidos, né, que foram 3.100.000, então a gente percebe que isso indica que a população do Rio, muito provavelmente, ela não ficou nem um pouco contente com esses dois candidatos que chegaram ao segundo turno, né? Então, esse número grande de abstenções aí chama um pouco a atenção. Ele é mais de 30%, né, do colégio eleitoral aqui no Rio. Então, ainda assim, né, Eduardo Paes foi eleito, né? Então, vamos ver como que vão ser esses 4 anos aí que tem pela frente, né? Já é o terceiro mandato dele, né? Vale lembrar. Então, ele pegou o mandato, aqueles que teve a Copa do Mundo e as Olimpíadas aqui no Brasil, né? Ele teve uma verba, na verdade, que nenhum outro prefeito na história, acho, do Rio de Janeiro, do Brasil, vai ter, porque foi investimento para a Copa e para as Olimpíadas. Então, eu acho que até por conta disso, né? Como ele teve esse investimento, né, e ele fez algumas obras aqui no Rio, os eleitores lembraram disso, né? E combinando com a má gestão do Crivella, então acaba que ele foi eleito aí, né? Vamos ver agora como que vai ser esse terceiro mandato. Cobrar, com certeza. Será que vai sair o BRT Trans Brasil? Cara, nem fala. Vamos cobrar aqui, então, se esse humilde podcast estiver no ouvido do nosso prefeito Eduardo Paes, a gente faz um apelo aqui que termine essa obra que ninguém aguenta mais, enfim, vai ajudar. Engraçado, mas que é triste, que desde quando eu comecei a faculdade, em 2013, a Avenida Brasil já estava em obras. E desde então, sempre que eu tenho que ir para lá, eu levo no mínimo, se eu tiver que chegar 8 horas da manhã, eu tenho que pegar o ônibus às 5. Porque senão eu não vou chegar. É muito engarrafamento, né? Porque tem um monte de locais interditados. Então, eu não sei o que é fazer o trajeto de Campo Grande até a Ilha do Fundão em menos de 3 horas, 2 horas e meia no horário de pico, né? Isso não é. Eu lembro muito bem, uma vez que eu fui na faculdade do nosso amigo André, eu lembro muito bem como é que é um perrenguezinho ir para lá, porque é caótico. Eu acredito que seja caótico o nosso sistema de locomoção aqui no Rio de Janeiro, né? Pública, é horrível. Faltam muitas melhorias, enfim. E é complicado, né? Então, olha só, galera. A gente estava falando aqui de cobrar o Eduardo Paes, então eu vou falar um pouco aqui das propostas dele, né? As principais propostas dele. Vai ficar um pouco meio parado, meio monótono, mas é importante a gente falar porque para a gente ter ideia do que a gente pode cobrar dele, né? Então vamos começar aqui no Eduardo, vamos começar aqui na saúde. Na área da saúde, as principais propostas dele foi preparar as clínicas da família para a vacinação do coronavírus, garantir o pleno abastecimento de medicamentos na unidade de saúde, recuperar todas as clínicas da família e UPAs até 2023, recontratar 1.000 médicos e 5.000 profissionais de saúde que foram demitidos da última gestão, implantar 21 clínicas de especialidade e 13 centros de exame até 2023, reduzir até em 30% o tempo médio de espera no CISREG e acabar com as furadas de fila no sistema. E, por último, combater a epidemia de ansiedade e depressão do programa Rio pela Vida. Alguma coisa chama mais atenção nessas propostas, André? Acho que recuperar todas as clínicas da família e UPA é uma promessa que, assim, eu vou ficar muito feliz se ela for cumprida, né? Porque
a gente tem muitas clínicas da família aí, né, que precisam de reparos e elas são, né, combatendo, né, tudo que a gente tem. Se a gente começar de baixo, né, com as clínicas da família, a gente resolve muitos problemas, né, até isso chegar nos hospitais. Então, acho que se isso for cumprido, é, eu vou ficar impressionado. Em relação à saúde, que ele está prometendo aqui, duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro é combater, aliás, preparar a clínica da família para a vacinação contra o coronavírus. Cara, isso para mim é fundamental, porque ele não está esquecendo o que está acontecendo aqui. E ele parece que vai usar isso, vai atender mais vai olhar para essa clínica da família como um grande aliado contra essa pandemia. As pessoas podem receber os primeiros socorros ali, os primeiros atendimentos ali, pode também ser usado para vacinação em massa. E uma coisa que também me chamou a atenção, óbvio que todos esses planos que ele falou aqui são ótimos planos, ótimas propostas, vamos verificar se vão ser cumpridos, vamos cobrar. Mas outra coisa que me chamou a atenção também foi combater a epidemia de ansiedade e depressão. Porque, infelizmente, cara, aumentou muito nessa pandemia, né, que a gente está vivendo viral, no caso, esse quadro de ansiedade e depressão aumentou bastante e é importante que a gente olhe também para isso, porque não adianta a gente sair de uma pandemia e entrar em outra, né? Então, ainda bem que ele está olhando para isso, eu achei interessante. E é isso, mais alguma coisa, André? Falar sobre saúde? Acho que a gente já falou o que tinha que falar, ficou bem dito. Beleza. E então vamos passar para o próximo tópico sobre os planos do Eduardo Paes, né? As primeiras propostas dele, né? Vamos lá. Sobre educação. Na educação, ele está querendo implementar o programa 2 anos em 1 para recuperar a aprendizagem prejudicada com a pandemia. Ele também quer iniciar o programa de Conectados, que vai garantir internet móvel e equipamentos para facilitar o acesso dos alunos ao ensino remoto. Ele também quer criar 30 mil novas vagas em creches e pré-escolas, expandir o ensino de tempo integral para 100 mil novos alunos, aumentar em 20% na nota do IDEB da rede municipal e reduzir a desigualdade entre o ensino público e particular. E aí, André, alguma dessas propostas mais te chamaram a atenção? Olha, essa primeira, né, desse programa 2 anos em 1, para fazer com que a galera recupere o ano letivo, eu acho que a gente tem que olhar com bastante cautela, porque é interessante, né, realmente, né, esse ano letivo de 2020 ele foi muito prejudicado, né, então realmente teria que ser feito alguma coisa para que ele fosse recuperado sem prejudicar, né, o ano letivo de 2021. Só que como fazer esse programa sem que o ensino desses alunos fique defasado, né? Porque imagina, se a gente já tem um ano letivo, se a gente tem toda uma carga de conteúdos para dar e que não é tão leve, imagina fazer isso 2 anos letivos em um só. Então eu fico preocupado com essa relação, tipo, os alunos eles vão concluir, vai passar lá quem está no primeiro ano do ensino médio, vai passar o segundo e o terceiro, mas será que isso vai ter qualidade no ensino? Né? Porque desse jeito, como que ele vai querer reduzir a desigualdade entre ensino público e particular? Então a gente tem que olhar por esse lado, né? O programa ele é válido, mas ele tem que ter um planejamento muito bem feito para que não, pelo menos para que diminua, né, a defasagem e a qualidade do conteúdo que vai ser passado. Com certeza, André. Para mim, você fez até uma reflexão, eu confesso que eu fui muito bobo, eu olhei essa proposta, de cara eu falo que foi a proposta que mais me chamou a atenção, e outra também, duas me chamaram bastante atenção aqui, que eu gostei, no sentido geral dá para perceber que ele está bem ciente do momento que a gente está vivendo. E adianto logo que esse programa 2 anos em 1 é muito interessante, mas muito bem lembrado. Vamos ter para não atrapalhar nem assodar muito o ensino das pessoas. Sabemos que a educação foi bastante prejudicada, né? Eu não sou da área, mas eu posso dizer que meus primos aqui, meus primos mais novos, não gostaram. Eu perguntei a eles como foi para eles estarem estudando nessa nova fase. Eles preferiam estar estudando presencialmente, não remoto, né? Mas é o que a gente está vivendo hoje em dia. Então, eu achei interessante
as propostas do Eduardo Paes para a educação, cara. E o outro plano de ação que eu gostei dele foi iniciar esse programa que ele denomina Conectados, que diz ele que vai garantir a internet móvel e equipamentos para facilitar o acesso dos alunos ao ensino remoto. Isso para mim é super importante, porque nas faculdades mesmo, né, André? Não sei se tu chegou a escutar algum amigo seu que as faculdades federais, por exemplo, estavam reclamando que nem todos os alunos têm acesso à internet e queriam garantir isso para todo mundo. Então, na rede da escola mesmo, de escola também não é diferente, né? Na universidade não existe, né, todas as pessoas tendo esse tipo de recurso para assistir aulas online. Então, eu imagino que conforme a gente vai olhando para o ensino fundamental e médio, isso acaba aumentando, né, porque nós temos muitas regiões abrangidas, né, e nem todo mundo tem esses equipamentos. E eu também acho interessante nesse programa, só que, ao mesmo tempo, é importante lembrar também que tendo aula de casa, né, a aula à distância, na verdade, a gente tem o problema da concentração, né? Se a gente não tiver num ambiente adequado, né, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro agora está muito calor. Então imagina isso de dia, né, com barulho de carro, cachorro, gente em casa, então isso acaba dificultando, né, a concentração na aula. Então, por mais que a gente, tipo, Mais criança, né? pois é, as crianças vão ter aula, mas qual vai ser o impacto disso na formação dela? Será que ela realmente, tipo, vai ter a matéria dada, mas ela vai entender essa matéria? Né? Então a gente também tem que olhar com cautela. É bom, né, que todas elas recebam esse material, mas ao mesmo tempo acho que seria interessante ter um acompanhamento, né, das dificuldades que elas estejam tendo até para ver alguma forma de contornar isso. Perfeito, André. Então, continuando aqui sobre o plano de ação dele, estamos no transporte, área de transporte, né? Que as principais ações que ele visam atender seriam recuperar o BRT, aumentar a frota de ônibus e colocar mais guarda municipais nas estações, reativar linhas de ônibus extintas e resgatar as abandonadas. Aí, André, concluir o BRT da Avenida Brasil, o famigerado BRT, que nunca se acaba, implementar a tarifa integrada entre ônibus, trens e metrô. Opa, é uma coisa a observar. E aumentar a duração do bilhete único para 3 horas. E aí, André, o que tem a dizer sobre isso? Olha, Sobre. eu acho interessante aumentar a duração do bilhete único, porque a gente já falou, né, anteriormente que a mobilidade urbana no Rio de Janeiro, na cidade do Rio pelo menos, ela é muito ruim mesmo. Então, se você pegar um ônibus na Candelária, por exemplo, né, o 397, que é o ônibus que geralmente eu pego, e você for até Campo Grande no horário de pico, e só está no ponto final, é possível que você leve 3 horas. Né? Então, se você tiver que pegar outro ônibus, você vai perder a integração, vai ter que pegar outra passagem. Então, acho que é importante, né, aumentar a duração. E a tarifa integrada era uma outra coisa que ajudava bastante, né? Às vezes você quer chegar num lugar, eu, por exemplo, saía de Campo Grande e até a Área do Fundão. Eu pegava o trem e depois o BRT, né? Acho que Nossa, por algum tempo eu cheguei a usar a integração, né? Em que a gente pagava só uma parte do valor da segunda passagem. Só que depois isso é, acabou. acabou, não esteve É, mais disponível. Então, imagina, né? Você pagar R$ 8 por dia ou por baixo, né? Para ir e depois para voltar. E no final do mês a conta é da lá em cima, né? Então, eu acho que ainda estão reclamando de barriga cheia, né? Porque quem precisa ir para fora do município do Rio, né? Tem aqueles ônibus intermunicipais que são muito mais caros, né? Então, acho que vai ser uma boa pedida, né? Voltar com a integração entre as diferentes modalidades de transporte público. Público com não, né? certeza. Coletivo. Eu destaco aqui também a presença do guarda municipais nas estações do BRT, que são muito depredadas, muitas delas deixaram de existir justamente pela essa violência, que sabemos que existe. Aí por E conta de que também os seguranças que estavam lá, eles eram apenas. aquados. Eles não tinham um poder de polícia, né, para prender ou para exercer uma autoridade, né? Ordem. Ele só ficava lá, ficava controlando quem passava o cartão, quem não passava, então não tinha uma função assim de proteger, porque ele não podia, né? É aquilo, né, cara? Se essas propostas realmente foram implementadas, cara, Pois é, olha, se os
essa proposta do transporte realmente for, como você estava dizendo, Confesso que eu gostei bastante, vai mas melhorar e muito. Vamos ver como que vai ficar, né? vamos para o penúltimo. Vamos indo para o penúltima proposta dele, segurança urbana. Então, ele está visando aqui realizar treinamentos especializados e fazer supervisão da rotina diária dos guardas municipais, implementar o monitoramento por câmera em todas as estações do BRT, criar o BRT Rosa, que é o exclusivos para as mulheres, expandir a segurança presente na Zona Oeste e Zona Norte. A segurança presente é aquela polícia, vamos dizer, que está sendo foi bastante nessas áreas. E oferecer melhores condições de trabalho e segurança para os camelôs e ambulantes. André, seu destaque para dessas propostas. Olha, eu achei interessante, né, essa proposta do BRT Rosa, porque o BRT em si, né, ele já é lotado na maior parte do tempo. Então, você imagina, né, as mulheres acabam ficando um pouco acuadas, né, porque tem muita galera, muito homem que se aproveita, né, desses momentos de lotação para assediar e para fazer muitas outras atrocidades, né. Então, acho que tendo um apenas para mulher, eu acho que isso vai deixar elas muito mais confortáveis. Eu acho que não dá. Isso é impossível no transporte coletivo do Rio de Janeiro, mas um pouco mais seguras, pelo menos, né? Eu destaco esse plano e eu destaco também câmeras no BRT. Cara, se isso acontecer, para elogiar muito, porque sabemos que não tem nenhuma ordem pública nesses locais, né? Só em grandes centros de BRT que tem ali uma certa segurança, mas seria fundamental pôr câmera de segurança para monitorar todas essas áreas. E, se eu não me engano, essas câmeras seriam, como posso dizer, paralelas à central lá do Rio, né? Aquela central de monitoramento do Rio de Janeiro. Então, essas para mim são as duas propostas que mais me chamaram a atenção no termo de segurança urbana. Então, vamos para a última proposta do Hernando Paes, que seriam sobre emprego e renda. E, inicialmente, ele está querendo oferecer crédito para micro e pequenos negócios afetados pela pandemia, ou seja, um crédito para esses negócios, revitalizar a Avenida Brasil para atrair novas empresas, implementar o programa Aprendiz Carioca, ou seja, dar a primeira experiência de trabalho no mercado para essas pessoas que não conseguem ter a primeira oportunidade de trabalho, resgatar programas de geração de emprego, de renda de comunidades, ele olhando aí para as comunidades, né? E capacitar 100 mil profissionais para os setores considerados estratégicos, que ele considera turismo, saúde, construção civil, tecnologia e audiovisual. E André, algum te chama mais atenção? Essa que ele propôs, né, de oferecer créditos para os micro e pequenos negócios, eu acho que esses acabam sendo os mais afetados, porque, ou pelo menos os que mais atingem, né, as pessoas dos bairros, né, porque geralmente aqui no meu bairro mesmo, né, eu vi muitas pessoas fechando as lojas, né, então tinha aqueles centrinhos, né, comerciais, muitos acabaram fechando porque não tinha quem comprar, não tinha de quem comprar, então eu acho que voltando, né, de baixo para cima, né, com essas pessoas que são esses pequenos negócios ou mais ligados às famílias, né, eu acho que isso é importante para poder trazer uma renda para elas, né, e fazer mesmo que pouco, né, fazer a economia se recuperar. Sim, exatamente. Eu gostei muito também, eu destaco aqui a implementação do programa desse Aprendiz Carioca, que seja a primeira experiência no mercado de trabalho. Eu acho que muitos amigos meus sofrem muito disso, eu escuto bastante que não conseguem ter a primeira oportunidade. Eu também destaco também esse termo aqui que ele capacita 100 mil profissionais para setores considerados estratégicos. O que seria isso, capacitar 100 mil profissionais? Será que ele vai fazer um programa de governo para que sejam contratados temporariamente? Entendeu? Eu não sei, a gente tem que ver o que vai acontecer nesse sentido. Isso que você E é isso, falou né, do programa Aprendiz Carioca, eu acho que é bom porque, né, sempre que a gente vai procurar algum lugar, algum emprego, alguma coisa, eles pedem experiência. Só que com como que a certeza. gente tem muitas pessoas que são formadas, que saem dos cursos técnicos, das faculdades, querendo uma primeira experiência, só que sempre pedem experiência. Então é difícil, né? Então, Chega a tendo ser. pelo menos essa primeira com esse programa Aprendiz Carioca, eu acho que isso já é um passo à frente aí, né? É verdade, cara.
Com certeza. Muitas empresas hoje pedem para as pessoas terem já bastante experiência, só que tá difícil conseguir a primeira experiência. Geralmente quem tem experiência está empregado, né? Exatamente. E é isso. E aí, Uma coisa que algum destaque final? Oi. desse daqui, do Eduardo Paes, ele fez muitas propostas, né? Muito interessantes. Só que é importante lembrar que o Rio de Janeiro não está na melhor fase, assim, como posso dizer. Para investir. Pois é, tanto do investimento quanto com relação às contas públicas, né? A gente está num momento difícil, né? Ainda mais por conta da pandemia. Então, eu ficaria assim, se um décimo dessas propostas forem. Não, acho que. Eu não sei. Eu vou. Eu acho assim, Não eu acho sei. que, na realidade, eu acho que o Eduardo Paes, essa eleição, na minha visão, muito pelas suas propostas e também por uma crítica muito forte de muitos trabalhadores ao Crivella. Mas eu acredito que uma boa parte das pessoas conseguiram olhar para as propostas. Eu acho que isso foi um pouco diferente. Foi uma coisa a mais a favor do Eduardo Paes, né? Realmente, eu achei interessante as propostas dele. Resta saber se ele vai pelo menos cumprir 50% daquilo que ele está se propondo a fazer, né? A gente temos que cobrar, não pode deixar de esquecer. Para quando no final do mandato dele a gente ver, fazer um balanço e que a gente possa fazer isso aqui quando chegar o momento ideal, para ver o que ele fez, o que ele não fez, a gente vai cobrar aqui, a gente não vai esquecer não, tá salvo esse programa aqui. A gente debateu proposta por proposta do Eduardo Paes, pelo menos as principais. Bom, é isso, né? Não tem alguma coisa a acrescentar? Eu desejo sorte e muita competência para o nosso atual prefeito, que ele possa melhorar a vida dos cariocas. Alguma observação? Aqui. Não sei, será que a gente vai passar os próximos 4 anos aí sem ver mais algum prefeito ou governador ser preso, né? Vamos ver. Infelizmente, a gente teve uma notícia muito ruim, né? Na última quarta-feira, dia 25. Diego Maradona veio a falecer após uma parada cardiorrespiratória. Ele conquistou 12 títulos, né, na carreira, corrija-me se estiver errado, mas dentre eles, o mais importante, que foi a Copa do Mundo de 1986. Ele foi muito mais que um ídolo, foi um personagem muito importante para a história do seu país, fez história, teve casos, teve polêmicas, mas não vamos entrar nas polêmicas dele aqui, vamos focar na pessoa, no ídolo que esse ser humano, ser humano não, no Maradona. O Maradona foi. O que você tem a dizer, André? Como é que foi você recebimento dessa notícia terrível? Acho que todo mundo pegou surpresa, né? A gente já tá com um monte de notícias ruins chegando a todo momento, né? Por conta da pandemia. E aí, assim, apareceu, né, que ele tinha falecido, né? Acho que isso foi uma grande perda pro futebol, né? A gente sempre fica brincando, né? A gente sabe que o Pelé é o melhor, mas sempre tem aquela brincadeira, né? Pelo menos lá fora, né? Quem foi melhor? Foi Pelé? Foi Maradona, né? Então, acho que ele e o Pelé foram os maiores, né? Os maiores jogadores, né? Por conta da genialidade, né? E eles estavam muito à frente, né? Em suas épocas, né? Maradona, ele tinha uma habilidade com os pés, assim, inigualável. Então, Ele foi era uma perda, assim, muito, brutal. muito dura. Eu fiquei sem acreditar, né? Eu estava em casa aqui com a minha família e quando eu soube, eu fiquei sem acreditar, fiquei triste, entende? Porque eu sabia a importância que o Maradona tinha para a Argentina e, querendo ou não, cara, vai demonstrando, né, que os tempos dos nossos ídolos estão passando, né? Que a gente necessita de novas pessoas, novos Maradonas, e é isso. Então, galera, para a gente falar um pouco mais, né, sobre esse assunto, a gente convidou o nosso amigo Patrick Manhães, né, um estudante de jornalismo, e ele é bem especializado sobre a cultura sul-americana, sobre o futebol sul-americano em si, e eu pedi para ele falar um pouco com a gente o panorama
do impacto da morte do Maradona. E a gente vai estar escutando o áudio dele agora. Saludo Pedro, saludo André, a você ouvinte do podcast Colóquio Estrutural. Eu sou Patrick Manhães, estudante de jornalismo, amante de futebol e membro do podcast Futebol Obseleste, que trata de notícias, análise dos jogos e também de histórias do futebol argentino. Bom, o que é resumir Diego Armando Maradona? É muito difícil porque ele é um personagem muito rico, ele é dito por muitos e eu faço parte desses que acha que ele é o maior personagem da história do futebol. Ele é um símbolo não só esportivo, mas como também político, comparado a Perón, no lado cultural também com relação a Borges na literatura, Piazzolla na música, Quinquela na pintura. Então ele faz parte muito desse lado também cultural que está na vida dos argentinos, e talvez até maior por conta da sua devoção vinda dos seus adoradores. Bom, o Diego ele é conhecido muito por ser o homem Diego e ter o personagem Maradona. São figuras assim que lutavam bastante entre si, com suas convicções, mas nunca querendo parecer ser perfeito. A melhor definição para essa passagem dele é de Eduardo Galeano, que cita que ele é o Deus mais humano que existe, por conta de ser o jogador Diego e também Maradona, mas muito também existir o personagem Maradona que nunca se calou, sempre esteve ao lado, principalmente do lado mais humilde, por contas sociais da Argentina e também de maneira geral. Ele que sempre esteve do lado oposto dos poderosos, ele sempre fez questão de bater nessa tecla, concordem ou não. Ele nunca fez questão também disso, de querer que alguém concordasse com ele, então ele é uma figura muito rica. E para contextualizar nessas últimas semanas o que foi a vida do Diego, ele recentemente ele realizou um ano como técnico do Gimnasia Esgrima La Plata. Gimnasia que pertence ao time, seu maior rival, pelo menos local, que é o Estudiantes, aquele que foi campeão da Libertadores de 2009 contra o Cruzeiro, que a maior imagem que possa vir de vocês seja do Sebastián Verón, La Brujita Verón, que inclusive, entre parênteses aqui, tem divergências com a pessoa e o personagem Diego Maradona. Mas enfim, e no exato dia em que ele ia realizar seu 60º aniversário, a Argentina voltou a ter competições oficiais devido à paralisação da pandemia do coronavírus. A Argentina lançou a La Copa Profissional de Futebol, e o Diego ele foi até o Bosque, como se diz, o time do Gimnasia, o nome do campo do Gimnasia. Ele foi muito homenageado, ele sentou em seu trono. Até o caminho do seu trono ele teve muita dificuldade para andar. Até nesse momento não estranhava muito, porque Diego tinha realizado uma cirurgia no joelho que dificultava muito a sua caminhada, mas ficou muito nítido que ele não estava bem quando ele tirou a máscara, o seu semblante estava muito estranho. Ele tinha até dificuldade de colocar a máscara de novo. Uma imagem muito chocante também, assim, com relação à sua saúde, por conta de alguns dirigentes fazendo questão de abraçá-lo, beijá-lo. E o Diego ele é do grupo de risco, ele não só teve esse período de dificuldade, como também durante toda a pandemia, na quarentena, ele se isolou e ele passou o isolamento consumindo uma quantidade considerável de álcool e antidepressivos. Com relação à sua internação, semanas depois, menos de um mês atrás, ele foi internado e precisava passar por uma cirurgia que foi até bem sucedida, mas ela constava na remoção de um hematoma no cérebro causada por uma pancada na cabeça, em que ele mesmo não se lembra. Ali no caminho para o hospital, e durante o seu
período de internação, ali já era possível, para quem não estava familiarizado, ver como é essa intenção do Diego, a total idolatria que existe na frente do hospital, feitas vigílias e cantos de apoio. Tem uma foto sensacional que, se vocês buscarem na internet, vocês vão achar tal em que ele está internado, e no fundo tem um torcedor de costas, e as suas costas estão tatuadas com o número 10 e escrito Maradona, com a tipografia dos anos 80 e 90, daquela Argentina que marcou história, positivamente e negativamente. Com relação à sua morte, no dia 25 de novembro, ele veio a falecer devido a uma parada cardiorrespiratória em casa, onde ele se recuperava dessa cirurgia no cérebro. O presidente Alberto Fernandes declarou 3 dias de luto oficial, e o velório foi realizado na Casa Rosada, sede da presidência argentina em Buenos Aires. Ele foi aberto para o povo argentino. Não surpreendeu o tamanho, o número dos argentinos que foram dar os seus agradecimentos e adeus. O Maradona tem esse poder de unir subnações, podemos dizer, na Argentina, porque o Maradona ele conseguiu unir o torcedor do Boca Juniors, da qual ele é identificado, e com o torcedor do River Plate, que é a maior rivalidade da América do Sul e talvez uma das maiores de todo o mundo. Ele conseguiu também unir torcedores do Newell's Old Boys, da qual ele também jogou, e também do Rosário Central, Los Canadias e Los Leprosos. Tem algumas fotos também sensacionais de ele sendo homenageado no Colosso del Parque, que é uma área ali pertencida ao Newell's, onde ele jogou, e crianças e alguns torcedores do Rosário Central, que são consideradas até inimigas dos leprosos, torcedores do Newell's, foram lá, foram bem recebidos e abraçados, todos caíram em prantos. Então é muito importante ter essa noção de como o Diego ele consegue unir esses lados que são considerados até inimigos dentro da Argentina. E eu acho que ninguém conseguiria. Eu citei esses personagens de outras áreas, do lado cultural e social da Argentina, então eu acho que nenhum desses iriam conseguir. Com relação às homenagens, não só na Argentina, mas como também em Nápoles, ele também é muito identificado, porque ele jogou em Nápoles, ele conseguiu entregar os 2 únicos títulos de campeonato italiano para o Napoli até hoje, e um campeonato internacional. Ele não só é do lado futebolístico, mas como também social na Itália. Nápoles é uma cidade no sul que sofre bastante preconceito, muito racismo. Torcedores e outros indivíduos da Itália, eles fazem questão de dizer que quem vive em Nápoles não pertence à Itália. E naquela Copa de 90, o Maradona, quando ele enfrenta com a Argentina a seleção da Itália na própria Itália, o Diego ele consegue fazer com que parte de Nápoles fique do lado dele. É um jogo muito assim especial, muito para você ver, analisar do lado do comportamento em si da torcida, muito mais do que o próprio jogo em si, porque o Diego ele chega a dar uma entrevista um dia, acho, antes do jogo, e ele fala que vocês passam por preconceito o tempo todo, e agora eles querem que vocês sejam italianos, venham para o meu lado. E parte da torcida em Nápoles não fica do lado do Maradona, mas também não fica do lado da Itália, fica ali em cima do muro. Então o peso que ele conseguiu trazer desse lado da identidade italiana, aí já vem na parte do legado e da representatividade. Na minha opinião, eu creio que o seu legado vai estar muito forte, ainda muito mais forte, com relação na arte, também nas questões sociais, principalmente na Argentina, mas também de uma maneira latino-americana mesmo. O Diego ele nasceu em Villa Fiorito, um lugar muito humilde, pobre, e ele sempre fez questão de estar do lado desse tipo de pessoas, tanto que e esse povo também faz questão de estar do lado do Diego, principalmente esse lado do povo, tanto que
nas coberturas sobre o seu enterro, o seu velório, foi registrado que boa parte das pessoas que estavam ali são pessoas de lugares mais humildes de Buenos Aires, então é incrível como ele tem essa capacidade. E também de fazer questão de nunca estar do lado dos poderosos, ele sempre fez essa questão de deixar isso explícito. Com relação a alguns personagens, existe o Victor Hugo Morales, um grande radialista argentino, que narrou aquele golaço contra a Inglaterra, talvez a partida mais famosa da Argentina contra a Inglaterra, porque existia também ali um lado muito político, porque anos antes daquela Copa, a Argentina perdeu uma guerra, a Guerra das Malvinas, para a Inglaterra. Milhares de argentinos foram mortos e o povo argentino estava com aquilo entalado na garganta. Primeiro com aquele gol que é a mão de Deus, que ele faz um gol com a mão, no tempo em que o futebol ainda não havia o VAR, muito tempo atrás. E o povo argentino faz questão de celebrar esse gol como uma espécie de vingança ao povo inglês. E logo em seguida ele faz aquele golaço driblando todo mundo, que foi conhecido como Barelete Cósmico, do Victor Hugo Morales. Muito emocionante. E essa narração proporcionalmente é como se fosse o tetra do Galvão Bueno, do Tafarel. Com relação a algumas... como um outro personagem também, tem o Fernando Signorini, que ele foi um preparador físico e muito fiel ao Maradona. Ele passou ao lado do Maradona mais de 10 anos, ele presenciou lados obscuros do Maradona, lados difíceis do homem Diego também, que sofria através do personagem Maradona, com relação aos episódios de abstinência. Ele comenta muito que quando o Diego sofria essa questão da abstinência, eles caminhavam de madrugada, corriam juntos. Ele também fala abertamente sobre esses lados em que ele iria até o fim do mundo pelo homem Diego, mas pelo personagem Maradona ele não daria nenhum passo. Enfim, com relação a algumas referências, eu recomendo para quem gosta muito não só do jogador Maradona, mas também do personagem. Recomendo o livro Yo Soy Diego, ou Yo Soy Diego de la Gente, escrito por Daniel Arcucci e Ernesto Cherques Bialo. Recomendo também uma música que é muito conhecida, que é La Mano de Dios, de Rodrigo Alejandro Bueno, mas especificamente de um vídeo do Maradona, ele mesmo cantando essa música, ao lado de outros músicos e também na presença de suas filhas, em que ele recebeu. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram trocar algumas ideias com relação não só ao futebol, mas outras coisas, as minhas redes sociais é Patrick Manhães, no Facebook e no Instagram. Meu Twitter é @ptkmanhães, tranquilo de achar. Convido vocês também a conhecerem o podcast e a página Futebol Celeste. Vocês vão ser muito bem-vindos e é isso. Enfim, gente, Diego Armando Maradona, que foi criado na Argentinos Júnior, amadureceu no Boca, se aventurou em Barcelona, virou Deus em Nápoles e na Argentina, cativou no Sevilha, voltou pelo Newell's e encerrou no Boca. Enfim, é isso. Hasta. É isso. Nosso amigo Patrick Manhães, jornalista, né, se formando em jornalismo agora, deu uma aula, vários bastidores e várias informações, resumiu o Maradona em um áudio. Parabéns, Patrick. Desde já quero te agradecer por vários esclarecimentos que a gente conseguiu ter através desse áudio, das informações que você passou. Também quero até reforçar aqui o pedido dele, que vocês sigam ele nas redes sociais. Ele também tem um podcast, também, Futebol Celeste. E, Patrick, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. Você foi traduziu muito bem o que era Maradona, deu várias informações essenciais, coisas que eu nem sabia. E é isso. E aí, Dedé, o que achou? Cara, ele, como jornalista, né, e jornalista esportivo, acho que ele deu um panorama, assim, muito bom, né, em todos os aspectos que ele poderia dar.
Então, assim, eu não tenho nada a acrescentar, porque foi... Traduziu tudo. Falou muito bem. Bom, é isso. A gente espera que a gente possa ter homenageado ou respeitado a história do Maradona, porque é um assunto que poucos podem falar, então por isso que a gente trouxe para estar falando com a gente o Patrick, que ele sabe muito sobre o futebol sul-americano, da cultura argentina. Ele é um grande entusiasta desse assunto, então a gente chamou ele para ele estar aqui falando, para você ter noção do que foi Diego Maradona. E é isso, né? Fica aqui nossa homenagem ao Diego, nossa humilde homenagem. E para continuar nesse âmbito de futebol, a gente já está caminhando para o nosso fim. Nosso primeiro episódio ficou muito grande. Até peço desculpa pela quantidade de horas que ficou aqui com a gente. Porém, foi uma semana muito, muito cheia, com muitas notícias importantes. E a gente tentou até ser um pouco sucinto aqui, né, André? Pois é. E olha que, né, sendo sucinto, deu assunto para dar e vender, né? Com certeza. Então, vamos continuar nesse mesmo assunto sobre futebol. Vamos estar falando aqui um resumo dos próximos jogos dos que os cariocas terão pela frente. Vamos fazer aqui o nosso humilde bolão, né, André? Vamos estar fazendo aqui quais palpites a gente acha que vai ser, né, dos próximos jogos de Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. E é isso. Vamos começar então do Vasco e Ceará em São Januário, dia 30 do 11, que seriam na segunda-feira agora, né, amanhã, às 18 horas. Lembrando a todos que a gente está gravando esse episódio no domingo, no dia 29, por volta, começamos 8 horas, já estamos aqui em 10 horas já da noite. Então, nada de roubar. Então, André, começa com você. Quanto você acha que vai ser esse jogo, Vasco e Ceará? Já lembrando que vai ser em São Januário. 1-1. Ser humilde. Não. Um empate que não é um dos bons resultados para o Vasco, que está fugindo da zona do rebaixamento. Precisa vencer. E olha, eu vou ser bem sincero, hein? Eu sou um pouco suspeito a falar, né? Mas eu acredito que o Vasco vai vencer sem Cano, provavelmente. Eu acredito que o Vasco vai vencer de 1-0. Sofrido mesmo. Mas é isso, né? André, então, anotando o placar de 1-1 e eu 1-0, certo? Próximo jogo, Flamengo-Racing, pela Libertadores, jogando no Maracanã, no dia 1º, que será numa terça-feira, deixa eu só ver aqui, às 21h30. E aí, Dedé, quanto vai ser esse jogo, Flamengo e Racing? Aí que tá. Olha, eu vou colocar 1-0 também para ser humilde, né? Porque, enfim, né? O Flamengo às vezes tem uns lampejos assim de ruindade, né? Não sei o que acontece, mas vou ser humilde, né? 1-0 tá bom demais, não que importa. Olha, cara, vou ser bem sincero. Flamengo, né, que fez 1-1 fora de casa. O jogo é oitavas de final da Libertadores. Eu acredito que o jogo vai ser um jogo muito corrido. Eu acredito que será um 2-2. O Flamengo vai deixar... Acho que o Flamengo, no caso, seria eliminado com esse placar, né? Mas eu acho que vai ser um jogo bastante aberto. O Racing é uma equipe que abre bastante o jogo. O Flamengo também vai para cima. Vai ser um jogão. Eu acredito que será 2-2 partida. Nossa, clubismo. Vamos lá, terminando aqui. Não, jamais. Tô achando que vai, né? Mas eu acho que o Flamengo é um pouco mais favorito, mas eu acho que vai ser 2-2 esse jogo. Agora vamos para o próximo jogo. Fluminense e Bragantino, que também será no Maracanã. Esse jogo vai ser válido amanhã, dia 30. Vai ser às 8 horas da noite. E aí, Dedé? Eu acho que ganha Fluminense ou Bragantino? Acho que o Fluminense leva, né? Tá brigando para ficar mais ali na parte do topo da tabela, né? Então acho que uns 2-0. 2-0 Fluminense. Bom, eu acho que não vai ser tão fácil. Eu aposto que esse jogo vai ser um empate de 1-1. 1-1. O Fluminense aí que tá bem no campeonato, mas
O Bragantino tem um time interessante, por mais que esteja mais para a parte de baixo da tabela. E não posso deixar de falar do meu primo, que também joga no Bragantino, Bruno Tubarão. Um abraço, um beijo, querido. Sucesso para você na sua carreira. Espero que você marque um gol. Então, acho que vai ser 1-1 o jogo. Fluminense e Bragantino. E para fechar, Botafogo e Flamengo, né? O Botafogo não vai ter jogo previsto essa semana, vai jogar só no final de semana, no dia 5 de dezembro. Seria num sábado. Contra o Flamengo, às 5 horas da tarde, sem um local definido, acredito que esse jogo seja no Maracanã. Resta saber se vai ser ou não. Aliás, no Maracanã não, perdão. No Newton Santos, se eu não me engano. E aí, André, quanto você acha que vai ser? Botafogo e Flamengo? Olha, eu acho que o Flamengo deve ganhar, né? Por conta da situação dos dois times. Mas é clássico, né, cara? Clássico tem fama de ressuscitar aí os mortos, né? Alguns. Mas acho que o Flamengo leva. Acho que 2-1. André botou 2-1, sendo bem humilde. E assim, por mais que seja clássico, infelizmente, Botafogo e Vasco, né? Lembrando que o Vasco também está na zona de rebaixamento, mas acho que a situação do Botafogo é um pouco mais complicada. E não é porque é clássico, acho que o Flamengo vai dar uma sapecada, vai ser 3-1 Flamengo. Com todo respeito aos botafoguenses, não me xingue, por favor. Mas não sendo clubista, eu acho que o Flamengo ganha aí com certa vantagem. 3-1 Flamengo. Esse é o nosso bolão, momento bolão aqui do nosso bate-papo, né? Vamos ver que isso vai continuar daqui para frente, mas acho que é uma iniciativa legal. É isso, né? Essas são nossas apostas. Vamos ver quem vai ganhar, hein? Até o final do campeonato aí, o final da temporada. Vamos ver, vamos fazer uma contagem aqui para ver quem ganha, quem acerta mais, quem crava mais resultados. E no final do ano a gente vê, né? No final da temporada a gente vê quem mais acertou. É isso, né? Então é isso. Estamos chegando aí para mais um final de um colóquio estrutural muito grande, cheio de notícias, informações, aula do nosso amigo Patrick Manhães, aulas também do nosso amigo André Alves. E é isso, cara. Quais são os seus destaques aí desse programa? Alguma mensagem final? Só agradecer mesmo, né, quem está ouvindo. A gente está começando agora, né? Então, até a gente pegar algum jeito, né? Pode ser que demore um pouquinho, mas a gente está no processo, né? Que pode que a gente começou. Então, se você tem alguma sugestão aí, né, de tema para a gente abordar, se você gostaria de falar de algum tema, né? Então, né, entre em contato com a gente, né, nas nossas redes sociais, que a gente vai estar lá esperando você, né, suas sugestões, porque é isso que nos move, né? É a vontade do nosso público, né? Então, é isso, né? Espero vocês lá, espero que vocês gostem e críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas. Com certeza. Eu também queria fazer um agradecimento em especial ao nosso amigo Eliseu Nepomuceno, que mandou uma mensagem muito positiva no nosso humilde Instagram, que está chegando quase a 30 seguidores. Vamos presenciando isso. Uma humilde rede, né, de comunicação que está se formando. Claro, vamos aqui anunciar nossas redes. Por enquanto, estamos no YouTube, galera. Só botar Colóquio Estrutural, por incrível que pareça, só existe o nosso. Isso é muito bom, é a autenticidade, né, aqui, né? Só existe um Colóquio Estrutural, com muito orgulho. Então é só colocar lá Colóquio Estrutural, tanto no YouTube, tanto no Instagram, Colóquio Estrutural mesmo, não tem nada. Só não tem um acento, né? No Instagram, é só botar Colóquio Estrutural que você vai achar. E agora temos a novidade, estamos no Spotify. Estamos crescendo aos poucos. André. Então, você Por também... enquanto, em breve, será expandido para outros aplicativos de podcast, né? Para que você tenha preferência. Então, goste mais um pouquinho que a gente vai chegar lá. Olha, e outra coisa, se você escutou até aqui, eu te agradeço, né? Peço para que, se você gostou, indique para algum amigo. Nosso foco agora é atender, assim, anunciar para os nossos amigos, até porque eu e o André não somos nenhum blogueirinho, a gente é bem humilde. É o low profile, né? Aquele perfil bem baixo no Instagram. É o nosso, a gente é bem humilde, então
Nosso foco aqui é anunciar para nossos amigos, que nossos amigos venham falar com outros amigos, assim a gente possa crescer. E é isso. Quero agradecer, eu acho que foi um episódio muito marcante, nosso primeiro episódio, como o André disse, nós estamos começando agora, aceitamos todo tipo de crítica e sugestão. Aos demais amigos, eu vou chamar, teremos aqui falando sobre o futebol, sobre o falecimento do Maradona, porém teremos mais assuntos. Infelizmente não pude chamar algum amigo sobre política porque faltou tempo para isso e estamos nos estruturando, honrando, tentando honrar o nome, coloco estrutural. E é isso, nosso agradecimento a você que escutou a gente até aqui. Siga a gente nas redes sociais e se prepare que teremos próximos episódios. E é isso. Um grande abraço, fique com Deus ou com quem você acredite e até a próxima. Valeu! Valeu!